Vamos lá, sejam muito bem-vindos a mais um Autoimunidade em Foco. Meu nome é Tarlis Fé, eu sou nutricionista integrativa e aqui nós discutimos estratégias que vão ajudar você que tem algum problema autoimune a silenciar, a ficar mais perto de silenciar até 100% dos sintomas do seu problema autoimune de forma definitiva e sem medicamentos, ou seja, a tão sonhada remissão. E o tema da live de hoje é sobre gatilhos autoimunes. Quais são eles e como eles estão te impedindo de controlar a sua autoimune? Então, você que está me vendo pelo YouTube, se inscreva no canal, aperte o sininho para ativar as notificações. Assim, o YouTube manda essas informações, né, a começar a aparecer para mais pessoas. Então, não deixe de fazer isso, assim você consegue ajudar outras pessoas com esse conteúdo aqui. Então, o que são gatilhos autoimunes? Para você que está chegando agora aqui nos meus perfis, está começando a se inteirar desses conteúdos, né, de visão integrativa, gatilhos são fatores que influenciam no desenvolvimento da autoimune. Então, se você quer silenciar, quer controlar a autoimune, quer apertar o pause do seu mecanismo autoimune, a gente precisa, além de agir nos aspectos alimentares, agir nesses gatilhos, tá? Gerenciar esses gatilhos autoimunes. E hoje é isso que eu vou falar aqui, então fica aqui comigo, pois você vai aprender muito, tenho certeza que você vai gostar muito dessa live, vai sair muito bem informado dela. Então a ideia é você gerenciar esses gatilhos, né? Não é você eliminá-los, né? Mas é importante que você saiba identificar quais são os gatilhos, observar, olhar para o seu arredor, para a sua vida, para a sua casa, para o seu ambiente, ver quais desses gatilhos estão mais presentes na sua vida e dessa forma você consegue minimizá-los, ou seja, diminuir a sua exposição, seu contato com esses gatilhos, tá bom? Então, esse é o objetivo. E hoje mesmo eu fiz uma pergunta pro pessoal ali no Instagram, no Facebook, né? Quais dos gatilhos hoje você vê que estão mais presentes na sua vida? E a maioria das pessoas comentou gatilho do estresse, né? E é sobre este gatilho que eu vou começar a falar hoje neste vídeo. Então quando a gente fala em estresse, a gente tem o estresse tanto físico e emocional, tanto emocional e mental, como também o estresse físico, né? O estresse do nosso corpo, físico de forma geral. Então, quando você passa por perdas na sua vida, como uma morte, né, de um ente querido, um marido, um filho, um irmão, o luto, né, a morte de alguém, como alguém da sua família, algum ente querido, ou quando você passa por um final de um relacionamento amoroso, né, conjugal, ou também profissional, de repente uma sociedade desfeita, né, o final de um relacionamento como um todo, uma traição uma traição amorosa, uma traição de um familiar, traição de um amigo, uma demissão que você sofreu de uma empresa que você gostava ou que você não esperava, né? A falência, né? Se você é empreendedor, empresário, você faliu um negócio seu, com certeza isso foi um gatilho forte, né? Tudo isso são exemplos de estresse emocional e que podem ser, sim, ter servido como um componente forte no desencadeamento da sua doença autoimune, né? Um forte gatilho. E quando a gente fala gatilho, não é o que causa de forma isolada, porque quando a gente fala em autoimunes, a gente está sempre falando de algo complexo, né, de fatores que se interrelacionam e se completam, né? Então nunca é uma coisa só. Mas isso sim, né, esse estresse emocional pode ter servido sim como um gatilho. E de que forma que o estresse impacta no seu corpo? Quando a gente está sob uma situação de estresse, a gente ativa alguns genes que são defeituosos no nosso corpo, tá? E isso é quando a gente fala da influência da genética, né? De que forma?
Desde 2003, lá com a decodificação do projeto Genoma, né? Quem tem mais de 30 anos vai lembrar, né? Do projeto Genoma. O projeto Genoma é como se eles conseguiram sequenciar todo o nosso DNA, como se o nosso DNA fosse um livro com 23 mil páginas e os genes são partes, né, algumas frases, algumas páginas desse livro. E todos nós, se a gente for procurar, a gente vai encontrar páginas com defeito no nosso livro, que é o nosso corpo, tá? E acontece que o quê? Que esses genes defeituosos, eles podem ser silenciados, ou seja, a gente pode apertar o pause, ou a gente pode apertar o play. Ou seja, mesmo eu tendo um gene defeituoso, eu posso viver a vida com ele sendo defeituoso, porém ele nunca se manifestar. O estresse é um gatilho para apertar o play nesses genes defeituosos. E esses genes defeituosos podem também ser gatilhos para a questão, podem influenciar no aparecimento e manutenção da autoimune. De que forma? Te dificultando, né, te fazendo ser uma pessoa mais inflamada, diminuindo a sua capacidade de desintoxicação, né, dessa forma. Então, o estresse, gente, ele tem um impacto muito forte sobre o sistema imunológico. Ou seja, a forma como você pensa, como você sente e como você reage às situações que você passa no dia a dia, isso afeta não só o estresse em si, mas ele afeta o seu sistema imunológico, tá? O estresse, ele afeta uma glândula que chama timo, que é uma glândula que tem aqui nesse ossinho aqui, que se chama externo. Essa glândula chamada timo está aqui atrás. E o timo, ele é super importante para produzir, regular e equilibrar as nossas células de defesa, nosso sistema de defesa. E olha só, tem até algumas pessoas que retiram essa glândula quando tem autoimune. Mais uma vez, aí ó, a Fabiana comentando que fez timectomia, né? Só que essa glândula é uma glândula importante, porque ela produz, regula e equilibra as células de defesa, né? Então, o estresse, ela afeta o timo. O estresse, ele também libera um hormônio chamado cortisol, que a gente chama de hormônio do estresse, né? Vocês já devem ter ouvido falar que é o hormônio do estresse. Mas quando a gente fala que é o hormônio do estresse, parece que é algo negativo apenas, porém, não é. Né? O estresse, ele é positivo também. A gente precisa produzir cortisol, precisa produzir o hormônio do estresse, porque a gente precisa de momentos em que a gente tem que ter reação, né? Quando a gente acorda de manhã, né? Quando o despertador toca, é o cortisol que está ali fazendo você levantar. Ou quando você levanta naturalmente de manhã, é ele que te faz acordar, ele te ajuda a te manter motivado, concentrado. Se alguém te fecha no trânsito, é ele que te faz ter essa reação, né? Então ele é importante. Mas quando ele está em excesso, a gente fica mais nervoso, mais irritado, e a consequência disso é gerar um processo inflamatório também. E, mais uma vez, lembrando que a inflamação, gente, ela não é ruim. Ela também é algo que existe, um recurso do sistema imunológico para te defender, tá? A inflamação em excesso, sim, é ruim. E quando o cortisol, o estresse, está muito elevado, ele também estimula uma série de vias inflamatórias. Então vamos pensar na evolução do homem, né? Se a gente for pensar na época do homem das cavernas, a gente, como que era, né? O homem da caverna, ele passava por situações de estresse em dois momentos. Quando ele tinha que caçar ou quando ele era a caça. Quando alguém estava passando por um risco de morte. Ou seja, ele tinha produção de cortisol elevada quando ele tinha que atacar ou se defender. E hoje, o estilo de vida da sociedade atual faz com que a gente esteja
né, passando por situações que é como se fosse se defender e atacar o tempo inteiro, né? Então você tem contas a pagar, você tem que trabalhar, você tem que se alimentar, você tem que cuidar de filho, você tem que lavar roupa, você tem que cuidar da casa, você tem que ser boa no que você faz na sua profissão, você tem que ser multitarefa, né? E isso acaba fazendo uma sensação de que o seu corpo entenda que ele está em mecanismo de ataca ou defende o tempo inteiro. Então isso aumenta, né, os níveis de cortisol, os níveis de estresse. Então, e tudo que a gente estimula demais durante um tempo, depois ele tende a cair, né? Eu faço uma sobrecarga, estimulei demais e depois ele começa a falhar esse sistema, tá? E como eu disse, é importante porque quando você leva uma fechada no trânsito, né, ou quando você briga com o seu marido em casa, alguém tem uma discussão, esse nível de cortisol está aumentado. Passou aquele estado, né, de briga, de estresse, baixa o cortisol novamente. E o sistema imunológico é ativado como um mecanismo de proteção mesmo. Então, passou o estresse, o sistema imunológico volta para o mecanismo normal de inatividade. Passou pelo mecanismo de estresse, ele ativa, o sistema imunológico fica hiperreativo. Mas uma pessoa que é estressada cronicamente, o sistema nunca fica inativo, sempre fica sob alerta, né? E aí a gente tem uma outra alteração que se chama fadiga adrenal. Fadiga adrenal é quando justamente esse processo, estimulei demais, a adrenal são glândulas que a gente tem acima dos rins, né, que produzem o hormônio cortisol. E sempre quando algo é estimulado demais, a tendência depois é haver uma diminuição, uma fadiga, né? Porque esse pé no acelerador, né, a gente colocar o pé no acelerador constantemente, seria insustentável para o organismo, né? Então, o corpo baixa esse metabolismo, né? Então, a produção de cortisol em excesso, né, depois tende a ficar diminuída, e aí você tem o sintoma contrário, a diminuição diminuição exagerada do cortisol, e isso te deixa fadigado, irritado, cansado, tá? Porque o cortisol é importante para você não ficar cansado demais, fadigado constantemente, né? Então, tudo que você estimula demais, você acaba diminuindo depois. E olha só, tem um outro hábito que influencia diretamente no cortisol, é o sono, né? O sono, ele impacta diretamente nessa produção de cortisol. Então, quando você não dorme bem, você tende a ficar com níveis de cortisol mais alto durante o dia. E aí esse cortisol elevado durante o dia te deixa mais irritado, mais estressado, com mais compulsão alimentar, por desejo aumentado por doces e carboidratos, açúcar, tá? Te faz também aumenta a insulina, então te faz ficar mais gordo, com mais gordura localizada. Se você tá magro demais, né, esse cortisol tá consumindo os seus músculos, e aí você não ganha peso ou tem dificuldade de ganhar peso, né? E essa noite de sono mal dormida estimula uma série de citocinas inflamatórias que inflamam, de fato. E se você tem uma autoimune, tudo que você não quer é estar inflamado. Então, se você não dorme bem, você está inflamado, tá? Se você tem uma autoimune que te causa dor, você tem mais dor. Então, o sono é um importante um importante mecanismo de ação anti-inflamatório ou pró-inflamatório. Você pode estar mais inflamado por dormir mal ou menos inflamado por dormir bem, né? E quando a gente fala em dormir bem, em quantidade e em qualidade de sono. Uma noite uma quantidade de sono, ou seja, isso é variável, né? Tem gente que se sente bem com 6 horas, tem gente com 7, tem gente que precisa de 8 para se sentir revigorado de fato,
né? E sono bom é aquele que você deita e só levanta no dia seguinte, não levanta para ir ao banheiro, não desperta no meio da noite, independente se você voltar a dormir rapidinho ou não, tá? Acordou, automaticamente você vai disparar esse nível de cortisol, tá? E mais uma coisa aqui, né, que são corticoides. Corticoides são um tipo de cortisol. Então, eles suprimem, né, eles diminuem, o objetivo é diminuir a atividade do sistema imunológico, né, para baixar, já que o sistema está hiperreativo, eu vou dar um corticoide para baixar esse sistema imune, né? Porém, como vocês já sabem, né, na doença autoimune, o que a gente quer não é nem um sistema hiperreativo, né, nem o sistema imunológico funcionando de forma exacerbada, nem funcionando de menos. A gente quer o equilíbrio, o normal, tá? E aí, o que você pode fazer de dicas práticas para melhorar essa modulação do estresse? Como que você faz para modular o estresse? Grande desafio, né? Grande desafio. Primeira coisa, gente, é se livrar da síndrome de Gabriela. Quem sabe o que é síndrome de Gabriela? Quem já ouviu falar o que é síndrome de Gabriela? E aí você vai, quando eu falar, você vai me dizer se você é uma dessas pessoas ou se você conhece alguém da síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela é daquela música. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. É o que a gente chama de síndrome de Gabriela. E se você é pavio curto, se você é mais estressadinho, provavelmente você fale: ah, mas eu sou assim mesmo, sempre fui assim, eu sou pavio curto. E aí? Você nasceu assim, você cresceu assim e você vai ser sempre assim? Você acha mesmo que é isso? Nós, seres humanos, estamos aqui para evoluir, para se melhorar, não é verdade? Esse é um objetivo da vida. Agora, se você acha que nada pode ser mudado, que você não pode fazer nada de diferente para ser uma pessoa menos estressada, então você vai ser uma pessoa que vai continuar onde você está. Entenda que na vida, a forma como que a gente pode mudar isso. A gente pode treinar ser diferente. É fácil? Não é fácil. Mas exige treino. Então não determine que você é assim mesmo e que você não pode ser diferente. Faça algo para mudar. Porque você pode sim. Nós somos seres humanos em constante evolução, em constante transformação, em metamorfose. Nós podemos sim fazer diferente. E claro, cada um tem os seus traços de personalidade, óbvio, mas podemos sim, né? O Gandhi, a Madre Teresa de Calcutá, o Chico Xavier, você acha que eles sempre foram muito calmos? Ou eles treinaram ser pessoas mais tolerantes, né? Então, não ache que você está sentenciado a ser pavio curto só porque você é pavio curto, tá? Você pode treinar ser comportamentos diferentes. E o que mais? Tem uma frase bíblica que fala: vigiai e orai. Então, você precisa vigiar o que você faz e o que você tem em contato. O que você assiste, que livros você lê, que pessoas você segue, que grupos você frequenta, que pessoas estão ao seu redor, né? O que você está assistindo? Você liga o jornal o tempo inteiro e só assiste coisa ruim que te estressa? Quando você vai assistir um filme, em vez de usar isso para relaxar, você só escolhe coisa de terror, de suspense, de crime, e nível de cortisol lá em cima. É o que você vê, é as notícias que você está tendo contato. É os livros que você lê, as pessoas que você segue. As pessoas que você segue estão falando o quê na internet? Estão te ajudando a ir para algum lugar? Ou só estão ocupando o seu tempo e te informando com desgraça?
E os grupos que você frequenta, as pessoas que estão ao seu redor, que tipo de conversa elas têm? Conversas que te estressam, que te colocam para baixo, ou pessoas que têm uma conversa edificante, que te levam para cima? Então veja bem, olhe no seu grupo de amigos, olhe nas suas redes sociais, olhe o que está passando na sua TV e o que tem no seu celular. Que tipo de informações, que tipo de contato você está tendo? Com coisas que te estressam ou com coisas que te relaxam? Então isso você pode mudar. Então foca naquilo que você pode fazer. Tem coisas que você não pode fazer, mas foca naquilo que está ao seu redor, que está na sua mão, nas suas mãos fazer diferente. As coisas que for possível você se livrar, se livre. Se você tem alguém do seu lado, um relacionamento que só te estressa, que só te põe para baixo, se livra dele. Se você tem um emprego que só te faz mal, se livra dele. Agora, se tem coisas que você não tem o que fazer, ou que você, como se livrar ou se afastar, você pode treinar a sua tolerância a esses aspectos. Já que você não pode mudar, faça o melhor que você tem com os recursos que você tem. E o que você pode fazer? Né? Alguém já perguntou o que tomar. Mais importante do que o que tomar é o que você vai fazer, as suas atitudes. Né? Você pode fazer meditação e oração. Né? Se você ora com fé, é um tipo de meditação. O que é meditação? É você se concentrar, focar no que você está fazendo. A oração pode ser uma forma de meditação. Procurar um esporte. Né? Esporte, uma das maiores válvulas de escape de estresse. Exercite-se. Existe uma infinidade de esportes, algum você pode fazer ou você pode gostar. Quando você assiste a Olimpíada, olha o tanto de esporte que tem, não é possível que você não goste de nenhum. Procure um que você goste. Experimente. Experimente. Você não te custa nada tentar. Se você gosta de um animalzinho de estimação, foca no animalzinho de estimação. Você dá e recebe amor. Amor, outra forma de modulação de cortisol, amar e ser amado. Né? Se você gosta de um hobby, de pintar, de fazer algo artístico, de jardinagem, né? Contato com a natureza, colocar o pé no chão, colocar a mão na terra. Tem alguma coisa aí que você deixou guardado de anos e anos atrás, que você tem vontade de fazer e que você, por algum motivo, deixou de fazer? Tira isso do campo do sonho, começa a executar. Né? Um hobby, uma atividade que te dava prazer, comece a executar. Encontre uma solução, não só um problema, porque você tem de dificuldade. Dança, se você gosta de dançar, faz uma dança de salão, uma dança de academia. Conversa com alguém que tem uma conversa produtiva e edificante. A própria espiritualidade vai te ajudar com isso, tá? Mais importante do que tomar é você modular os seus hábitos, né? Gerenciamento do estresse. É fácil? Não. Quem fala faz tudo? Com certeza não, mas vamos treinar. Vai dar 100% certo 100% das vezes? Mas você está buscando. Isso que é importante, é um treino, tá? E o estresse físico também é uma forma de estresse. Quando você passa por uma cirurgia, por exemplo, você está expondo o seu corpo a uma situação de estresse, né? Tá havendo uma inflamação, tá havendo uma ativação do seu sistema imunológico. Então, sim, uma cirurgia pode ser um gatilho, né, para a questão autoimune. Principalmente se essa for uma cirurgia de colocação de silicone. Fabiana, estou no momento em busca de algo que me motive. Fabiana, não busque a motivação para começar. Se você ficar esperando a motivação para começar, as chances são de que ela nunca chegue. Primeiro a gente começa. Quando a gente começa, a motivação vai
chegando, vai permanecendo, tá? Vai se instalando com o que você está fazendo e não simplesmente esperando ela chegar. Você espera ela chegar, pode ser que ela não chegue. Então coloca a mão na massa. Mas o que eu estava falando aqui sobre o silicone, né? Depois procurem síndrome de Ásia, né? Síndrome de Ásia, que acontece na colocação do silicone como um gatilho autoimune. Toxina botulínica, né? O Botox pode agravar a autoimune. Uma substância estranha que você está colocando no seu corpo. Você que sabe, você é o responsável, né, pelo que você coloca no seu corpo. Se você quer tanto colocar um botox, eu acho que você devia, ou um silicone, eu acho que você devia repensar fortemente a necessidade ou a importância que isso tem. Pense bastante antes de fazer isso, meu conselho, tá? Um outro gatilho de estresse físico são as infecções. Né? Então, por exemplo, quando você contrai um vírus, isso pode servir de gatilho para o desencadeamento da autoimune. E tem alguns vírus que você nunca mais se livra deles, como o Epstein-Barr. Né? O Epstein-Barr, que dá herpes, né, labial, vaginal, herpes zoster, ele não vai embora. Simplesmente você não manifesta o herpes. Mas aquele vírus está no seu corpo constantemente. Às vezes ele aparece, às vezes ele some, fica em latência, pode ficar anos em latência. Então, o vírus, todas as vezes, muitos deles destroem algumas células que eles tentam invadir. Isso gera uma resposta autoimune. Então, quando você contrai um vírus, ou quando você tem um vírus, né, tipo esse da herpes, que não vai embora, isso serve como gatilho, porque a todo momento você está ativando e desativando esse estímulo, né, essa infecção viral. E aí o seu sistema imunológico fica nesses altos e baixos de combater esse vírus, tá? Então, esse estresse físico, através dessas infecções, eles geram um processo inflamatório que é natural, porque o seu corpo tem que gerar esse processo inflamatório para combater infecções. Esse processo inflamatório causa um dano no tecido, que como consequência gera um estresse físico no seu organismo. E aí, volta aqui, estresse físico, inflamação, dano no órgão. E aí esse ciclo nunca para de girar. Eu falei aqui do Epstein-Barr, né? A gente já vê estudos mostrando relações fortes entre pessoas com Epstein-Barr e lúpus e esclerose múltipla, duas doenças autoimunes, tá? Também pode servir como gatilho físico, de estresse físico, né? Contaminação, né? Infecção por bactérias, como clamídia, Escherichia coli, né, tem uma bactéria que causa a doença de Lyme. Essas bactérias podem ser gatilhos também. Outro gatilho que eu vejo muito comum é chikungunya, tá? Muita gente relata, depois que eu adquiri peguei chikungunya, depois a autoimune chegou, a autoimune apareceu. E aí, dentro desses micro-organismos todos, a gente tem os parasitas também. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, os parasitas estão presentes no nosso organismo, estão presentes no nosso corpo. Antigamente o pessoal tinha muito hábito de usar antiparasitário, né, fazer a desverminação, e hoje não se faz, parece que hoje não tem. Por quê? Porque às vezes no exame faz um exame de fezes e dá negativo, mas o exame de fezes ele é pouco sensível a detectar. Às vezes naquele pedacinho de fezes não tinha parasita. Ou tinha um tipo de parasita que não foi possível o aparelho detectar. Né? E o que esses parasitas fazem? Eles contribuem para a inflamação, eles comprometem o sistema imunológico, eles destroem tecidos. E onde que você pega esses parasitas? Na água, nos alimentos, através das fezes dos animais. Se você tem animalzinho na sua casa que dorme com você, que sobe em cima do sofá, que lambe a sua boca, seu rosto,
parasitose. Então você tem que desparasitar e tem que desparasitar o seu animalzinho também. A cada 6 meses, no caso do ser humano, né? O animalzinho, segundo a veterinária do meu animalzinho, a cada 3 meses, né? Porque eles têm mais contato. Mas o ser humano a cada 6 meses, sempre na lua nova, né? Com medicamento de farmácia mesmo, tá? E aí o que acontece? Essa infecção, né, por vírus, bactérias, parasitas, eles causam uma reação na questão autoimune, tem uma relação com a autoimune que eu já até postei um vídeo sobre isso que se chama mimetismo molecular, mímica das moléculas. E o que é isso? Esses vírus, bactérias, parasitas têm partezinhas parecidas com partezinhas do seu corpo. Então, quando seus anticorpos atacam vírus, bactérias, parasitas, ele adquire uma memória. E todas as vezes que ele tem contato com partes do seu corpo que se parecem com esses micro-organismos, esses micróbios, ele acha que ele tem que atacar o parasita, mas na verdade é uma parte do seu corpo. Então, se você não trata parasitose, se você não trata vírus, se você não trata bactérias, você está estimulando esse mecanismo de ataque a si mesmo o tempo todo. Então, importante tratar tudo isso aqui, tá? Vírus, bactérias e parasitas. Muitas dessas infecções são silenciosas, né? Não tem como a gente reconhecer. E a gente tem também toxinas, né? Por exemplo, as toxinas dos metais tóxicos, como mercúrio, chumbo, alumínio, né? E esses metais tóxicos muitas vezes não tem como a gente medir em exames de sangue, ou esses exames de sangue são pouco eficientes porque pegam um metal que está circulando e não o que está dentro da célula, né? E até eu queria mostrar um estudo para vocês aqui sobre um estudo com mercúrio e doença autoimune. O mercúrio, né, que está presente em alguns frutos do mar, alguns peixes, amálgamas dentárias, né, aquelas platinadas, algumas vacinas, lâmpadas fluorescentes, né, então quando quebra uma lâmpada na sua casa, tem que ter cuidado para não inalar aquela substância que sobe, tá? Então tem que ter muito cuidado. Então, o que nesse estudo mostrou? Que eles fizeram uma avaliação, uma comparação entre mineradores de ouro, né, que tem contato com mercúrio, e eles viram que as pessoas que trabalhavam em minérios de ouro tinham o exame de FAM mais elevado do que a população em geral que não trabalhava nas minas de ouro, né? Então, mostrando essa correlação entre mercúrio e doença autoimune, tá? Aí a gente tem o alumínio, eu não vou falar muito sobre isso, tá, gente? Porque tem live minha só sobre metal pesado. Se você ainda não viu, coloca aí que você vai ver só sobre metal pesado, né? Mas, no caso do chumbo, a gente tem muito em tinta de cabelo, em batom, em cosmético de forma geral, e as mulheres são muito mais intoxicadas de forma geral por conta dessas tinturas, né, coisas de estética, e o alumínio que está presente nos desodorantes, nas panelas e também no antiácido, tá? Os antiácidos são fontes de alumínio, é só ler lá atrás a informação que vocês vão ver que tem alumínio. Importante diminuir, o que você precisa fazer? Diminuir a sua exposição a estes metais tóxicos, a estes poluentes, né? A melhor forma de tratar isso, na verdade, é evitar a sua continuidade. E aí, para a gente finalizar aí mais um gatilho, é a poluição eletromagnética, que a gente tem muito hoje em dia, né? Poluição eletromagnética, que é essa radiação invisível que a gente tem, né? Ou seja, a gente não consegue ver, mas ela está presente, que está em tantos aparelhos sem fio que a gente tem contato hoje em dia, aparelhos de eletrodomésticos e rede elétrica, né? Eu acho que, vamos dizer assim, que o Wi-Fi e o Bluetooth é o mais presente, né? Imagine aí se você mora em um prédio de
10 andares, quantos aparelhos de Wi-Fi, quantos Bluetooth não estão ligados nesse momento, né? Ou no seu ambiente de trabalho. Então é muita poluição eletromagnética, é muito aparelho sem fio, e esses aparelhos sem fio precisam se comunicar com alguma coisa, e isso de alguma forma, isso gera uma poluição eletromagnética, né? Os eletrodomésticos de forma geral, torres de transmissão, né, de alta voltagem, torres de TV, torres de rádio, no caso, redes elétricas, né, se você mora principalmente perto de uma rede de uma antena, né, de sinal de TV, de celular, de rádio, isso é especialmente prejudicial para você que está tão perto disso, tá? Então, essa poluição eletromagnética, ela é responsável por o que a gente chama de eletrosensibilidade, né? E isso estimula também a produção de radicais livres, que eu acabei de explicar, né? Que pode causar um estresse oxidativo. É mais uma coisa para aumentar o radical livre do seu corpo, né? E também causa essa disfunção, né? Essa alteração na forma como o sistema imunológico funciona. Tá? Então, dicas práticas aí para você minimizar o impacto dessa poluição eletromagnética, até porque isso são coisas que a gente não pode voltar atrás, né? Faz parte do desenvolvimento, né? Esse tipo de tecnologia, mas você pode sim minimizar. Uma forma é você antes de dormir, desligar o seu modem de Wi-Fi, né? Não dormir com os aparelhos no Wi-Fi ligado, né? Tira o Wi-Fi para dormir. Não dorme com o seu celular do lado ou em cima de você, embaixo do travesseiro, isso é terrível, tá? Não mexa no celular quando ele estiver carregando. Evite utilizar o micro-ondas, tá? Sei que esse tema é polêmico também, mas evite utilizar o micro-ondas. Eu, na minha casa, não uso. E como que você pode fazer para fazer um detox dessa radiação? Já que a gente mora em grandes cidades e o desenvolvimento está aí, a gente vai ter contato com esse tipo de substância. Ter contato com a natureza ajuda nesse detox de radiação. Então, pisar na grama, pisar na terra, tomar banho de cachoeira, tomar banho de mar, ajuda a limpar essa intoxicação eletromagnética que a gente sofre, tá? Então, vai lá, se programa todo final de semana para você ir em algum lugar que tem grama, pisar na terra, abraçar uma árvore, mergulhar numa cachoeira ou no mar, se você tiver fácil acesso, tá? Então, respirar esse ar, né, de mato é importante para essa questão de radiação, tá? Então, uma atitude simples aí para você diminuir essa exposição. E aí, para vocês terem essa noção, né? Meu intuito hoje não foi mostrar para vocês como que o corpo de vocês está cada vez mais sendo exposto a uma grande diversidade e quantidade de substâncias que as suas células de defesa, né, os seus anticorpos, têm que te defender. Olha quanta coisa eu falei hoje que serviu como gatilho para o aparecimento da autoimune e também serve como um fator que te atrapalha a silenciar, a conquistar a sua remissão, a silenciar os sintomas da autoimune. Então, hoje o mundo ele está muito mais cheio dessas substâncias que fazem com que o seu sistema imunológico tenha que te defender constantemente, com que ele entenda que deva atacar. E junto a isso, também está associado a uma baixa qualidade de alimentação. Então, as pessoas estão consumindo cada vez alimentos mais pobres em nutrientes, ou porque o solo também está desgastado, porque come mais coisa industrializada, come coisa cheia de veneno, né? Então existe uma pobreza de nutrientes, um déficit. Então de um lado tem o excesso, de outro tem o déficit de nutrientes. Essa é a combinação perfeita para o seu sistema imunológico entrar em colapso, ficar sobrecarregado, tá? Então, é como se o seu corpo fosse um copo, né? E todos os dias
gotas de água são pingadas nesse copo. Então, gotinhas de agrotóxico, gotinhas de poluição eletromagnética, gotinha de metal tóxico, gotinhas de estresse emocional e físico vão enchendo o seu copo. E esse copo, esse processo acontece ao longo dos dias, dos meses, dos anos, das décadas de vida, se acumulando esse sobrecarga, esse estresse no seu sistema imunológico. Tá? Então, o meu objetivo aqui foi mostrar, não é fazer um terrorismo com vocês, mas mostrar para que você, a partir do entendimento e do reconhecimento dessas substâncias, você analisar quais dentro da sua realidade você vê que está sendo mais impactante e que você pode, ao ter esse conhecimento, ir diminuindo a sua exposição a eles, tá? Para que com o que você come, né, para que o seu hábito alimentar, junto com a diminuição desses gatilhos, se somem e tudo isso junto ajude você a, de fato, silenciar o seu problema autoimune, inativar, apertar o pause na questão autoimune, tá? Este é o objetivo. Pessoal que está perguntando aí de H. pylori, também tem uma live minha sobre estômago, tá? É só ver a live sobre estômago que eu falo muito sobre isso, tá? Injeções de ozônio, não vão ser tóxicas, né? Não vão ser gatilhos, não, de jeito nenhum. Não dá para comparar, Marta, ozônio com toxina botulínica e silicone, tá? São coisas diferentes, bem diferentes. Ó, a Val colocando aqui, fiz botox e a autoimune piorou. Gente, tem que pensar bem o que vai colocar de fora para dentro do corpinho de vocês, tá? Era isso, pessoal. Terça-feira tem mais. Semana que vem eu já tenho as lives programadas, logo vocês vão saber a programação. Fechou, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.